Vamos começar nossa aula de medicina baseada em evidências aplicada ao pronto-socorro, mas antes eu quero te dar um aviso importante. Parabéns por ter parado o seu tempo para estudar, porque a lei da semeadura é implacável. Tudo que você planta, você colhe. Plantando conhecimento, você colhe vidas salvas e liberdade médica. Tem uma única missão ao longo de toda a sua existência, que é deixar um legado para a sociedade brasileira. 1 milhão de vidas salvas até 2034. Através dos nossos alunos. E se você está aqui para ouvir o que o maior especialista do Brasil em medicina baseada em evidências tem para falar, eu te considero um aluno da Liberdade Médica que vai contribuir com esse propósito. Bem, a aula já é extensa, é completa e vai durar só 7 dias, então pega o papel e a caneta para você anotar cada detalhe. Essa aula vai sair do YouTube e vai ficar exclusiva para os alunos da pós-graduação em paciente grave. A única pós do Brasil com dupla certificação, medicina de emergência e medicina intensiva, porque o paciente grave merece um cuidado holístico e horizontal. Me conta aqui nos comentários se você trabalha em pronto-socorro, sala vermelha ou UTI, e o que eu tenho certeza é que em cada um desses cenários a medicina baseada em evidência se aplica muito bem. Você vai aprender ao longo da aula o que é probabilidade pré-teste, o que é sensibilidade, especificidades e por que isso não é nada útil para o clínico e principalmente razão de verossimilhança. Ao final da aula eu quero te fazer um convite. E esse convite ainda pode te render um livro do Zé de Alencar, Medicina Baseada em Evidências, para chegar na sua casa. Assista a aula e até breve. Olá, eu sou o José Alencar e vamos para mais uma aula. Esta especial, né? Porque a gente vai agora falar não de eletrocardiografia, não especificamente de eletrocardiografia, mas de um outro tema que a mim me agrada muito. Vou falar de medicina baseada em evidências. E como se aplica ela no pronto-socorro, né? Eu não sei se você sabe minha história com relação à medicina baseada em evidências, mas quando começou a pandemia, né, de Covid-19 em 2020, eu comecei a falar nas minhas redes sociais, eu tinha ali naquela época, sei lá, 800 seguidores, amigos, né? Pessoas conhecidas, né? E eu comecei a falar sobre por que era uma questão mais de lógica do que de qualquer outra coisa, defender certas coisas ali durante a pandemia, né? E quando eu comecei a falar isso nas minhas redes sociais, eu percebi que eu estava falando uma coisa que para mim era muito óbvio, mas eu entendi, deu para perceber muito bem no começo, logo no começo, que não era óbvio para quem estava lendo. E aí eu tinha assim muito mais curtida do que eu estava acostumado a ter e comecei a ganhar seguidor, muito seguidor, cara. E aí eu comecei a falar cada vez mais de medicina baseada em evidências, até mais do que de cardiologia e eletro, nas minhas redes sociais. Chegou depois, em 2021 ainda, um convite da Sanar, da editora Sanar, para publicar o Manual de Medicina Baseada em Evidências. Estava falando tanto de MBS, podia ser um projeto bom, né? E para mim foi um desafio absurdo escrever esse manual, porque o que eu conhecia na época de MBE, eu vou te falar que era um conhecimento mais como auto-aprendizado, sabe o que eu quero dizer? Eu estudava porque eu gostava, mas eu não estudava pensando em um dia escrever alguma coisa a respeito disso, né? E aí, mas eu topei o desafio e a gente começou a escrever esse manual de MBE, eu sou o autor e editor principal. Convidei algumas pessoas para escrever alguns capítulos, mas o livro quase inteiro é meu. E esse livro acabou virando o mais vendido do Brasil sobre medicina baseada em evidências. E aí eu vi que esse era um tema que a gente podia explorar cada vez mais, porque ele é um paradigma novo no entendimento da ciência médica, que ele tenta trazer algumas coisas muito óbvias, muito simples, mas que, sabe, que faltam às vezes na nossa atuação como clínico, como médico, como tudo. Que é o seguinte, o que a MBE fala? Você tem que entregar ao paciente a melhor terapia possível e o melhor diagnóstico possível, de maneira judiciosa e respeitando a autonomia do paciente. Então, para você entregar a melhor terapia possível, você primeiro tem que ter dado o melhor diagnóstico possível. Se você errou o diagnóstico, você não vai entregar a melhor terapia. Claro. A MBE, portanto, ela nos ajuda a dar melhores diagnósticos. Começa daí. E a MBE também nos ajuda a entender qual é a melhor terapia para um determinado paciente. Isso é medicina baseada em evidência. O resto é balela.
ela tem que ser feita de maneira judiciosa, ou seja, de maneira sistemática. Você tem que ler aquela evidência científica, você tem que sistematizar ela, você tem que entender o que é que ela está dizendo, e você coloca a sua mão só no fogo só por você mesmo. Por José Alencar não coloque, não bote mesmo, tá? Vá você estudar as coisas que eu estou falando aqui. Isso é MBE. E tem que respeitar a autonomia do paciente no fim. Deixa eu me explicar uma coisa aqui. O paciente não tem autonomia para fazer mal para ele mesmo. Quer dizer, na verdade, eu vou refazer a frase. Ele tem sim, senhor. A autonomia dele. Mas não com não com a minha ajuda. Não com a minha ajuda. Então, doutor, eu quero que o senhor prescreva uma droga ilícita aqui para mim. Começa com C, a droga. Prescreve aí para mim, por favor. Não. Ah, mas é minha autonomia. Não, você quer fazer mal a você mesmo? Vá. Agora, com meu aval, não. Com meu carimbo, não. Doutor, prescreve aqui esse remédio aqui para Covid para mim? Não. Você quer tomar, tome. Não, tem outro médico aí que vai te prescrever. Eu não. Esse remédio não serve para nada. Ah, mas é minha autonomia. Cara, sua autonomia, ela vai até o ponto em que eu posso te ajudar. Se eu não tenho o que fazer aqui, se não existe se esse remédio eu estou vendo que ele não tem comprovação, não vou prescrever. Ah, mas tem comprovação. Aí o contrário é que é verdadeiro. Tem comprovação e eu não quero. Aí eu não vou forçar o paciente também a usar, entendeu? Então tem um remédio aqui, pô, esse remédio diminui a mortalidade dessa doença que o senhor tem. Tome, pelo amor de Deus. Se ele me fala que não, o que eu vou fazer? Eu vou acorrentar o paciente? Eu vou entregar ele? Claro que não. Ele tem a autonomia dele. Agora, ele está informado por mim. Ó, estou informando o senhor que o senhor vai ter consequências negativas desse ato. O senhor está ciente disso e ainda assim quer agir dessa maneira? Quero. Tá bom. Ok. Vamos para cada um para o seu lugar agora. Né? Uma coisa muito comum, por exemplo, é ficar falando nos testemunhos de Jeová, que não podem receber sangue, né? que não aceitam transfusão de sangue. A transfusão de sangue é aquela coisa. Vai salvar, vai diminuir a probabilidade de você morrer. Se você tiver com pouca hemoglobina. Vai diminuir. Ok. Mas ele não quer. O que eu vou fazer? Eu vou acorrentar o cara e vou desrespeitar, inclusive, as crenças dele? Claro que não. E se o testemunho de Jeová me fala, doutor, e aí uma coisa nova lá que a gente tem visto lá, na nossa crença, é que a gente tem que usar a droga ilícita. Gente, tô brincando, tá, gente? Mas só para você entender a mensagem. Que começa com a letra C. Me prescreve aí? Não. Ah, quer dizer que você respeita a minha autonomia no caso da transfusão, mas aqui não, é? Sim, porque são coisas diferentes. Lá eu sabia o que é que eu podia te dar. Te dei e você não quis. Aqui você está pedindo uma coisa que vai te causar mal. Então isso é a MBE. Ela aplica, ela dá o melhor diagnóstico, a melhor terapia ao paciente, de maneira judiciosa, respeitando a autonomia do paciente. E como que a gente aplica, então, a MBE no pronto-socorro? Esse é o tema dessa aula. Para essa aula, eu recomendo que você leia esse artigo que eu e Letícia, que é uma aluna da Universidade de Santo Amaro, lá em São Paulo, que passa com a gente lá no pronto-socorro, ela que me chamou para escrever, então até deixei ela como primeira autora, e a gente publicou no Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência, no JBMed. É uma revisão que se chama Aplicando o Raciocínio Bayesiano para melhorar a precisão diagnóstica no departamento de emergência, no pronto-socorro. Como que a gente vai fazer isso, então? Eu vou começar com um caso clínico. O caso clínico é do Xande, um homem de 38 anos, que procurou o PA por dor torácica, piorava a movimentação e a palpação de um ponto bem localizado do tórax. O médico, que recentemente fora surpreendido por um diagnóstico de TEP, um paciente que tinha uma clínica pouco usual, decidiu que para todas as dores inespecíficas, então, ele faria um protocolo TEP, que é fazer uma angiotomografia de artéria pulmonar. E o laudo do Xande foi positivo para TEP. De histórico pregresso nada e de hábitos nenhum. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: sabendo que a sensibilidade da angio-TC é de 90% e a especificidade é de 92%, qual é a chance de esse resultado ser um falso positivo? Ele foi positivo, mas é falso. Letra A, 8%. B, 10%. C, 74%. Letra D, peraí, eu achei que todo exame era... Né? Para que fez? Eu achei que o exame era verdadeiro. Existe exame falso? Não estava ciente disso. E aí, pessoal, qual é a resposta?
Ó, 8 é o contrário de 92, né? O contrário da especificidade. 10 é o contrário de 90, que é a sensibilidade. 74, sei lá, botei aí. E a letra D, ué. E aí? Gente, reflita sobre esse caso, mas vamos em frente. Vamos falar de sensibilidade e especificidade para a gente explicar o que são esses conceitos, tá? Então, sensibilidade é a probabilidade de um teste ser positivo em quem tem a doença. E especificidade é a probabilidade de um teste ser negativo em quem não tem a doença. E, senhores, sensibilidade e especificidade não são úteis para o médico. A gente publicou um artigo, eu e o José Leopoldo Neto, que é médico, diretor da clínica médica do hospital da UNB, em Brasília, em que a gente fala exatamente isso, né? Sensibilidade e especificidade não são úteis para o médico. A gente publicou esse artigo na Journal of General Internal Medicine, que é talvez a maior revista de clínica médica que existe. Com muito orgulho a gente publicou isso lá. E lá eu explico matematicamente por que sensibilidade e especificidade não são úteis. Eu digo que elas são métricas pós-hoc. O que significa pós-hoc? São métricas que elas não ajudam no cenário realista do médico diante de um paciente. Porque eu vou voltar para a definição. Sensibilidade é a capacidade de um teste ser positivo em quem tem a doença. Especificidade é a capacidade de um teste ser negativo em quem não tem a doença. E a pergunta que eu te falo é o seguinte: um médico que está investigando uma doença em alguém, sabe se a pessoa tem a doença ou não tem a doença? Se ele não sabe, como é que ele pode aplicar a sensibilidade em alguém? Porque a sensibilidade é em quem tem a doença. A pessoa tem a doença? Como é que eu sei que a probabilidade de ser positivo em quem tem a doença, se eu não sei se tem a doença? E usando a especificidade, como é que eu posso usar se eu não sei se ele não tem a doença? Isso significa que são métricas pós-hoc. A métrica pré-hoc a ser utilizada é o raciocínio bayesiano. O raciocínio bayesiano vem de um reverendo do século XVIII, na Grã-Bretanha, chamado Thomas Bayes. A história dele é que ele foi desafiado por um amigo a provar a existência de Deus. E para fazer isso, ele criou uma fórmula matemática que se chamou de um teorema. E morreu. Esse teorema não fez sucesso, não ficou famoso. Só que esse amigo depois pegou esses escritos, esses documentos de Thomas Bayes e escreveu uma carta para a Sociedade de Cientistas de Londres, falando: turma, olha isso daqui que o Thomas Bayes escreveu antes de morrer. Olha que massa isso daqui. E aí ganhava fama, começava a ganhar fama o Teorema de Bayes. Que, bom, ele não conseguiu o objetivo principal que ele queria, não é? Mas eu costumo dizer que o Thomas Bayes, ele não inventou o teorema, ele descobriu o teorema. Assim como Pedro Álvares Cabral não inventou o Brasil, descobriu o Brasil. O teorema sempre esteve lá. É como o teorema de Pitágoras, sabe? Assim, é mais fácil eu ir ali, para aquele canto ali. É mais fácil eu ir pela parede ou ir aqui na diagonal? É mais fácil eu ir na diagonal. Você sabe disso. O teorema de Pitágoras está aí. Só faltava alguém descobrir ele e escrever, né? Foi o que o Bayes fez com o teorema de Bayes. E o que é o teorema de Bayes? É um teorema que nos ensina a interpretar uma evidência científica nova sob a luz da evidência científica que eu já conhecia. Ou sob a luz dos meus conceitos que eu já tinha sobre aquilo. Quer ver um exemplo de uma aplicação do teorema de Bayes? Eu chego para você e falo assim: você acredita que fulana e cicrano estão saindo juntos? Você acredita nisso? Aí você me responde: cara, não, que absurdo, fulana é casada, cicrano é casado. Não é possível, é sério que está acontecendo isso? Você está usando aí o teorema de Bayes. Você está, nesse momento, comparando a informação que eu te dei, que é fulano e cicrano estão saindo, com as informações prévias que você tem, que é ele é casado, ela é casada com outras pessoas, e a chance disso estar acontecendo é muito baixa, porque cada um tem lá a sua família. Pode ser que seja verdade o fato no final? Pode, claro, a gente sabe que existem casos assim. Agora,
A chance de ser verdade, a chance de ser uma fofoca, a chance de ser verdade é baixa, a chance de ser uma fofoca é alta. Essa chance, pelo teorema de Bayes, pode ser calculada matematicamente. E que é essa fórmula que está aqui. Esse é o teorema de Bayes. E calculando o teorema de Bayes com o teorema de Bayes, o problema que eu te passei lá do Xande e da dor que ele tinha, será que aquilo ali era um TEP? A probabilidade do Xande ter TEP é 26%. Então a chance dele não ter TEP é de 74%. A chance do resultado ser falso é muito maior do que o resultado ser verdadeiro. Mesmo com um exame, prestem atenção, mesmo com um exame que tem 90% de sensibilidade e 92% de especificidade. Nossa, não, agora peraí que meu mundo caiu. Porque assim, em primeiro lugar, eu vou admitir que eu nem parava para pensar que um exame pode ser falso. Em segundo lugar, que eles sendo falso, eu achei que a probabilidade era 8%, 10%, mas 74% sim. Sim, porque o 90 e o 92 não servem para nada. Não na prática clínica, eles servem para jogar no teorema. No teorema a gente joga eles. Mas eles é que vão nos dar o resultado depois. Esse é o teorema, não vou ficar explicando aqui exatamente o que é que ele é, porque não precisa. Mas eu vou mostrar como é que eu posso chegar nesse resultado do teorema sem fazer o teorema de cabeça, ou mesmo no papel. Eu vou mostrar desenhando uma árvore que eu chamo de árvore de Bayes, outros chamam de árvore de frequências naturais. Que é o seguinte, eu vou começar com 1000 pessoas lá em cima. E vou dar uma probabilidade pré-teste do Xande ter a doença de 3,6%, melhor dizendo. Esse número eu peguei no score de Wells. Quem tem probabilidade baixa pelo Wells tem uma probabilidade pré-teste de 3,6. Então, de 1000 pessoas, 36 vão ser doentes e 964 sadios. Como agora eu sei quem é doente e quem é sadio, ou eu estimei quem são os doentes e sadios, eu consigo agora sim aplicar a sensibilidade. Porque a sensibilidade, vocês vão lembrar, que ela é a probabilidade de um verdadeiro positivo ser doente entre os doentes. Um positivo ser verdadeiro entre os doentes. E a especificidade é o outro que eu vou aplicar logo mais. Então, como a sensibilidade fala sobre os doentes, eu vou multiplicar 36 doentes por 90%, e isso vai dar 32 verdadeiros positivos e 4 falsos negativos. Já dos 964 sadios, eu vou aplicar a especificidade, porque ela é a capacidade de detectar um verdadeiro negativo entre os sadios. 964 multiplicado por 92% vai dar 886 verdadeiros negativos e 78 falsos positivos. Muito bem, nesse cenário aqui, a probabilidade pós-teste seria de 29%. Gente, vocês estão identificando, vocês estão percebendo que se eu analisar um exame, eu posso ter algumas camadas distintas de análise? A primeira camada é a camada do topo, da base da pirâmide, onde está a maioria dos médicos, um exame é sempre verdadeiro. Não existe essa coisa de exame falso. Se um exame veio com, sei lá, uma vitamina D baixa, é hipovitaminose D, ponto. Essa é a base da pirâmide. Para a base da pirâmide, não existem exames falsos. Acima da base da pirâmide estão o que a gente chama de frequentistas. Os frequentistas até sabem que existem resultados falsos, mas eles não conseguem adaptar a evidência nova, que é o resultado do exame, à evidência antiga, que é quem é o paciente que está na tua frente. O paciente já existia antes do exame, né? Ou não? Você vai pedir o exame, aí a pessoa brota. Não, ele já existia. Como é que o frequentista faz, então? O frequentista ele não consegue lidar com informações novas. Ele tem que lidar com a melhor informação. Então, quando chega o resultado desse exame, ele até sabe que pode ser falso. Mas ele vai pensar, pode ser falso em mais ou menos 10% dos pacientes, porque sensibilidade de 90, especificidade de 92, eu vou arredondar para 10. Então, a probabilidade da pessoa ter a doença é 90%. Ponto final. O frequentista está errado redondamente. O Bayesiano, esse sim, está no topo da pirâmide de avaliação de exames. O Bayesiano é quem faz o teorema de Bayes, seja com árvore de frequência natural, seja com cálculo direto, que dá para fazer também, seja pelo teorema ou seja por multiplicação simples, você consegue fazer. No artigo lá que eu mandei, a gente ensina todos os métodos. Ou usando o nomograma de Fagan, que eu vou mostrar logo mais. Então, dito tudo isso que eu falei até agora, eu vou lembrar da frase aqui
do H.G. Wells. Ele falava o seguinte: o raciocínio estatístico será um dia tão necessário para a cidadania eficiente como a habilidade de ler e escrever. E chegou essa época, chegou esse dia. Sinceramente, pessoal, uma pessoa que está na base da pirâmide, como médico, e não consegue ter a noção de que um exame pode ser falso, olha o mal que ele está causando com o seu carimbo, né? Uma pessoa que jamais fala que um exame é falso, olha o mal que ele está causando para as outras pessoas. Olha os exames desnecessários que ele está pedindo. Olha o vício que ele está causando, a infantilização dos pacientes que ele está levando. Ai, doutor, porque esse exame aqui deu alterar meu selênio. E aí, aquele profissional mandou eu tomar selênio. Infantilização pura, né? Que é a base da pirâmide causa. O frequentista que está no meio da pirâmide nem é assim tão grave, mas ainda é grave porque ele não consegue calibrar, né, a probabilidade de uma doença. Enfim, sejam bayesianos, pessoal. Até porque existe um viés específico, tem um nome esse viés, para quem não usa o raciocínio bayesiano na prática clínica, tá? É o viés da negligência da taxa base. É você não, sabe, você nem pensou na pessoa que você pediu o exame. É tipo aqui, fazer um eletro do Tom, aí tem um supra. Aí eu falo, Tom, você está infartando. Eu estou negligenciando quem é o Tom, que está aqui rindo aqui. Não está infartando coisa nenhuma. Eu estou negligenciando a própria pessoa. Se eu se eu não consigo perceber que um exame pode ser falso ou verdadeiro, né? E como é que a gente conhece a taxa base, pessoal? Tem algumas maneiras. Uma é pela prevalência da doença, outra é pela frequência que ela aparece na natureza, outro é por scores de risco, tipo o score de Wells para TEP que a gente usou no Xande, e outra é palpite. Quando eu falo essa coisa do palpite, é que eu não estou vendo vocês, eu estou olhando para uma câmera aqui. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse olhando para você, você ia estar assim, ih, rapaz, lá vai o doido. Como assim palpite? Quer dizer assim, eu estava até entendendo o que você estava falando, mas agora você vê que o negócio é palpite? Gente, seja maduro, viu, pessoal? William Osler já dizia, mais de 100 anos atrás, o que é a nossa profissão, o que é a medicina. Segundo William Osler, medicina é uma ciência da incerteza e uma arte de probabilidades. William Osler captou muito bem, mesmo antes do advento da medicina baseada em evidências, o que é a medicina baseada em evidências de verdade. Uma ciência de coisas incertas, que a gente não descobriu tudo ainda. E se eu não tenho ainda o que eu descobri, o que eu vou fazer então? Letra A, jogar o problema para baixo do tapete, fazer de conta que ele não existe. Ou letra B, ser maduro e entender que eu não tenho aquele dado, mas que eu preciso usar alguma coisa. Então a melhor coisa que eu tenho é meu palpite. Pronto. O que você acha melhor? Letra A, varrer para baixo do tapete ou letra B? Ser maduro, entender que você está diante de um problema. É claro que assim, para um médico que está na base da pirâmide, ou ainda na parte 2 da pirâmide, que é aquele médico que é frequentista, ou o que nem, sabe, gente, a maioria absoluta, estarrecedora dos médicos não consegue identificar um resultado falso. Para essas pessoas, você consegue perceber que elas estão muito seguras de si, achando que acertaram esses exames? Principalmente o primeiro, da base, que para todo mundo o resultado é sempre verdadeiro. E seguro de si como ele é uma pessoa boa, tá? Essa pessoa, ela não é uma pessoa má, ela tem lá sua família, paga seus impostos, sabe? O filho foi crescendo, ele conseguiu juntar um patrimônio e agora está começando a nascer cabelo branco na cabeça dele. Só que esse cabelo branco que para o leigo é visto como um sinal de experiência, para mim é visto como um sinal de esse cara não aprendeu nada. A vida toda dele. Que ele nunca parou para pensar nas atitudes dele, entendeu? Ele nunca parou para pensar nos exames que ele está pedindo, nas coisas que ele está fazendo, baseado nos exames que ele está pedindo. E como o feedback muitas vezes não vem, você fica naquela sanção do feedback, a armadilha da ignorância, né? Feedback sanction, bias, viés da sanção do feedback. Que é, você não recebe feedback. Você não cresce com aquilo. Lá vai o teu cabelo branco, você achando que selênio, cádmio, sabe? Que todo eletro é o que é e não é, pronto e acabou. Então, vamos ter cuidado só com o palpite, porque o palpite de alguém que viveu sua vida baseado em evidências é uma coisa. O palpite de uma pessoa que não tem noção do que eu estou falando, infelizmente, tem uma qualidade bem pior mesmo. Bom,
Para a gente aplicar o raciocínio bayesiano, um dos métodos que a gente pode fazer é conhecendo a razão de verossimilhança. Esse sim era o dado que a gente tinha que ter usado lá no começo, para chegar nos 74%. Ele também conseguia vir por aqui. Vamos falar o que é a definição de razão de verossimilhança? A razão de verossimilhança positiva é a chance de um teste ser verdadeiro positivo ao invés de falso positivo. Quanto maior o número, melhor. Bom é acima de 10. E a negativa é a chance de um teste ser falso negativo ao invés de verdadeiro negativo. Quanto menor o número, melhor. Bom é menor do que 0,1. Essas aí são as fórmulas das razões de verossimilhança que os senhores não precisam decorar, não mesmo. Mas observem apenas a fórmula e percebam o que tem nela. Tem algumas palavras aí que eu estou criticando desde o começo da aula, não tem? Sensibilidade e especificidade? Pois bem, quando a gente mandou o artigo que a gente mandou para a Journal of General Internal Medicine, que a gente falava de razões de verossimilhança e como elas devem substituir a sensibilidade e a especificidade, quem revisou esse artigo foi um matemático, um estatístico. E quando ele leu isso, ele falou assim, peraí, vocês estão acabando com a sensibilidade e a especificidade. E agora vocês vêm com um negócio que é a sensibilidade e a especificidade, só que com outra roupagem? Aí eu respondi na carta para ele, inclusive mudei um parágrafo lá para poder explicar para ele isso. Olha, a gente sabe que matematicamente, sabe, na cabeça do matemático, como as coisas são as mesmas, no final vai dar o mesmo resultado. Mas não. Matematicamente elas podem ser iguais ou semelhantes, mas cognitivamente não são, porque a razão de verossimilhança é uma ferramenta pré-hoc, não pós-hoc. Como assim pré-hoc? Vamos voltar para a definição. Ó. Em quantas vezes aumenta a chance do teste ser verdadeiro positivo? Em quantas vezes aumenta a chance? Que chance, você se pergunta? Que chance era? Tá vendo como você agora voltou para pré-hoc? Você deu um passo para trás e você olhou finalmente para o tom? Mas peraí, o tom não está infartando. Ah, mas aumentou em 10 vezes a chance. Tá, mas a chance era de 0,1, agora é de 1. Deu para perceber isso, gente? Então, com a razão de verossimilhança, mesmo que matematicamente seja semelhante, a aplicação dela se dá num momento distinto da tua análise junto com o paciente. E assim, você consegue aplicar isso de uma maneira muito simples, aplicando o raciocínio bayesiano, para chegar ao diagnóstico dos pacientes. Então, o primeiro passo para aplicar o raciocínio bayesiano na prática é identificar o problema. Que é o quê? Com a queixa principal do doente. Qual é a prevalência da população naquela doença? Se tem dados na literatura sobre probabilidade pré-teste, se não tem, né? Aqui nesse caso tinha o score de Wells, no caso do Xande. Aí, o que você vai fazer? Identificado o problema, você vai organizar as hipóteses diagnósticas na sala vermelha do pronto-socorro em hipóteses principais, hipóteses que eu preciso descartar e hipóteses adicionais. As hipóteses principais são aquelas cujo diagnóstico está mais provável baseado na queixa do paciente, em quem ele é. As hipóteses que eu não posso deixar passar são aquelas doenças que podem ser potencialmente graves, que podem estar acometendo meu paciente e que eu não posso deixar passar. Se eu der alta para ele sem falar sobre isso, ele pode cair morto na calçada. E isso vai ser trágico para mim e para ele. E as hipóteses adicionais são o que ainda sobrou aí. Então organize essas hipóteses e teste as hipóteses. Como? As hipóteses principais, você vai pedir exames confirmadores. Exames com boa razão de verossimilhança positiva. As hipóteses que você não pode deixar passar são aquelas que são muito graves e que o paciente ainda pode ter, mas tem baixa probabilidade, você vai pedir exames descartadores. E as hipóteses adicionais, você fica ali, deixa elas no radar. Se for virar importante em algum momento do caso, você pede algum exame. E aí, aplicando esses exames, use a razão de verossimilhança. Então tá aqui, ó, o score de Wells, mostrando uma probabilidade de 3,6% para o Xande que tinha 0 pontos. Então, vamos procurar a razão de verossimilhança positiva e negativa da ANGIO-TC para TEP. Positiva 11,25, negativa 0,11. Eu agora vou usar o nomograma de Fagan, tá, gente? Como é que é o nomograma de Fagan? Essa figurinha aqui, ó. Você pode encontrar, enfim, em sites na internet, você pode imprimir e plastificar se você quiser.
Como é que eu faço? Eu parto da probabilidade pré-teste aqui na esquerda. Eu, no meio, passo pela razão de verossimilhança, que é o exame, né? E eu caio na probabilidade pós-teste do outro lado. Então, se a probabilidade pré-teste do Xande era 3,6, porque o score de Wells dele era baixo, e a razão de verossimilhança positiva da Anjo-TC, ela é 11,25, eu cruzei aqui o 11,25. A Anjo-TC foi positiva, por isso que eu estou usando a positiva, tá? Se fosse negativa, eu usaria a negativa de 0,11. Mas é positiva, então passei por aqui, ó. A probabilidade de ter TEP agora, depois disso, é de 26%, mas a gente já sabia disso, né? O teorema de Bayes já tinha respondido exatamente a mesma resposta. Gente, são modos de chegar na mesma resposta, tá? É o mesmo cálculo sendo feito de maneiras diferentes para te ajudar a você escolher qual que é mais fácil para você. O nomograma de Fegan eu acho que é o mais fácil de todos. E tá aí, chegou no final em 26%. Ou seja, 74% a probabilidade de não ser positivo. De ser um falso positivo, que é o oposto. Falso positivo, 74%. Tá? Medicina, senhores, é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Era isso que dizia o William Osler, tá? E aí, mas olha o que aconteceu. Chegou... Vocês conhecem essa pessoa, não conhecem? É o R2 de cardiologia do hospital. Mega confiante, mega, assim, ele não pisa no chão não, ele flutua com a confiança dele, né? Então ele chega, aí apontou com bastante soberba para você que tem um S1 Q3T3 no eletro. E ele criticou você porque você não tinha visualizado esse sinal e você tá aí falando que não é TEP, só que o S1 Q3T3 tem 97% de especificidade. Bom, se você assistiu a aula anterior que a gente falou dos achados eletrocardiográficos clínicos, você já viu que esse 97% é fake, né? Aliás, todas as sensibilidades e especificidades são fakes, porque são baseadas no padrão ouro. É 97% de 90. Não é 97 verdadeiro, é 97 de outro número, que no caso é 90. Bom, mas aí, ele criticou você por causa disso, né? E vamos aplicar o passo 4, que é reorganizar as hipóteses sob a luz dos novos dados. O que eu tenho agora? O que eu tenho agora? Eu tenho uma nova probabilidade pré-teste que é de 26%. E por que isso? Porque, gente, eu também não tenho que jogar... O Bayesiano, preste atenção, o Bayesiano, ele nunca recusa uma evidência nova. Nunca. Ele organiza a cabeça dele com essas evidências novas. Ah, essa evidência nova, ele pode até falar que não quer usar porque é uma evidência de má qualidade. Aí sim, tudo bem. Porque ele já usou o próprio raciocínio Bayesiano para perceber que aquela evidência era de má qualidade, dados falsos, dados fraudados, não quer usar, pronto. Mas se a evidência é de boa qualidade, ele não tem medo dessa evidência, ele vai usar essa evidência nova e a evidência nova mostra que agora a probabilidade do Xande ter TEP é de 26%, coisa que não é irrelevante. Imagina, eu vou dar alta para uma pessoa falando assim, você só tem 26% de probabilidade de ter uma doença letal, pode ir para casa. Não vou fazer isso, tá maluco? 26% não é muito, mas ainda mais para uma doença letal é muito grave. Eu não posso ficar com esse 26% e botar para baixo do tapete. Agora que fez o exame, se vire. Então, a beleza do raciocínio bayesiano é que os dados estão sempre se retroalimentando. De novo, gente, o bayesiano não tem medo de informação nova, não. Quem tem medo de informação nova é o frequentista. O frequentista, o que é que ele faz? Ele escolhe o resultado de um exame. O que ele gosta mais, o que ele entende melhor, o que ele acha que é o melhor. Ele escolhe, o Bayesiano não, avalia todos ao mesmo tempo. Uma vez eu publiquei um artigo chamado Aplicando o Raciocínio Bayesiano no Eletrocardiograma. Eu publiquei, eu sou o único autor, na Journal of Electrocardiology. E aí eu fiz várias aplicações, igual eu estou fazendo com vocês agora, no eletro. E uma dessas aplicações eu expliquei essa coisa do dado se retroalimentar, sabe? Porque fez tal achado era presente, né? Tinha, por exemplo, o achado de Sokolov-Lyon. Pegueiro-Lopresti também, mas Cornell não tinha. Um exemplo aqui. E aí, cara, o próprio revisor, que é um médico, nesse caso, não era um estatístico, ele falou assim, me explica melhor essa coisa de usar vários exames ao mesmo tempo, porque eu sempre achei que a gente tinha que escolher um. Gente,
Esse é um revisor da Journal of Electrocardiology, a revista mais importante da eletrocardiografia. Imagine um médico que não está na ciência. Imagine o que ele pensa disso, né? Imagine de que maneira ele interpreta esses dados. Então, se a nova probabilidade pré-teste é 26 e o RI2 lá está todo serelepe, porque teve um S1Q3T3, vamos jogar o S1Q3T3 aqui, ó. Porque tem uma razão de verossimilhança de 4. Você lembra? Eu falei isso na aula. É 4 a razão de verossimilhança. Então, eu começo o nomograma de Fagan do 26, passo pelo 4 no meio e vou chegar lá no fim para uma probabilidade agora de 58%. Quase a probabilidade de jogar uma moeda para cima. Quase. Mas, de novo, gente, eu estou falando isso, só que eu não estou dizendo que isso é irrelevante. Isso é cada vez mais relevante. Gente, imagine você, eu virando para você e falando, existe 58% de probabilidade de ser TEP, mas não é alta demais, é baixa, não é só 58%. É quase a de jogar uma moeda para cima. Logo, eu lhe darei alta. É claro que eu não vou fazer isso, gente. Pelo contrário, eu como bayesiano, eu estou cada vez mais me convencendo que talvez você tenha TEP mesmo. Talvez você tenha. Então eu reorganizo de novo a hipótese sob a luz dos novos dados. E aí, de novo, eu parto de uma nova probabilidade pré-teste que agora é 58% e vou testar de novo as hipóteses clinicamente. Bom, o que eu fiz agora? Chegou um exame que eu tinha pedido lá no começo que não tinha chegado ainda. Foi o dedímero. E o dedímero tem uma ótima razão de verossimilhança negativa. Lembra quando eu falei uma boa razão de verossimilhança negativa, boa mesmo, era menor do que 0,1? Pois bem, a do dedímero é de 0,08. Logo, é uma boa razão. Não é brilhante também, é uma boa razão de verossimilhança negativa. Não é? Ou seja, se vier negativo o dedímero, eu vou multiplicar por 0,08 a chance da doença. A chance, não probabilidade, chance. Tá? E o dedímero do Shunt, senhores, foi negativo sim, senhor, hein? E agora? Bom, agora eu parto da probabilidade 58, cruzo o 0,08 para chegar na resposta de que a probabilidade do Shunt de ter TEP é de 9%. O que fazer agora? Letra A. Desculpa. Como eu achava que todos os exames do mundo eram verdadeiros, eu preciso de um tempo para me recuperar da paulada que eu recebi nessa aula. Letra B, eu vou dar alta para o Shunt. Letra C, o dedímero é bom para pacientes de baixo risco. Como a TC veio positivo, ele já veio de alto risco. Então eu não deveria nem ter interpretado esse exame. Eu sou um frequentista, eu tenho medo de exame novo. E letra D, pedir um novo dedímero. Gente, alta não, né? Você aceitaria, Tom? Falar para você assim, a probabilidade de você ter uma doença letal é 9%, pode ir para casa. Tenho certeza que não. Ele fala, cara, 9 não, né? 9 ainda é alta. Não dá para fazer uma coisa a mais aí comigo? Então tá bom, Tom, vou pedir um novo dedímero. Pedi um novo dedímero, foi negativo de novo. A nova probabilidade agora é de 0,74%, menor do que anteriormente, que antes era de 3,6%. Logo eu consegui com segurança dar alta para o paciente Shunt. E esse é o raciocínio bayesiano aplicado na emergência. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima. Tenho certeza que essa aula mudou a sua forma de ver o mundo. Você tem agora ferramental para discutir com as maiores autoridades do seu hospital, ou do Brasil ou do mundo, porque você tem do seu lado dados, você tem evidência, e a evidência é a sua espada e o seu escudo na luta diária dos plantões. E essa aula foi retirada da nossa pós-graduação em paciente grave. O professor José Alencar, um dos maiores eletrocardiografistas e cardiologistas da América Latina, gravou o módulo inteiro de cardiologia, gravou o módulo inteiro de eletrocardiograma e ainda fez questão de contribuir com um tema que é pouco falado nas escolas médicas, nas faculdades, e provavelmente você ainda não tem isso absorvido na sua prática médica. Eu quero te contar algo importante. Todas as aulas da pós-graduação em pacientes graves são nesse nível de excelência, com dados, com fatos, com scores de diagnóstico, prognóstico e tratamento, porque o método RPP, raciocínio clínico, prescrição e procedimentos, só é válido quando tem evidências que amparam. E se você quer essa transformação para a sua carreira, para a sua vida e para a vida dos seus pacientes, a pós-graduação em paciente grave é um programa de educação continuada que te entrega teoria,
prática e suporte através de 4 pilares. Além da dupla certificação, medicina de emergência e medicina intensiva, o que faz a pós-graduação em paciente grave ser única é porque as aulas gravadas são ministradas pelos maiores nomes em medicina de emergência e medicina intensiva do Brasil. A gente recrutou gente boa da AMIB, da Abramed, os principais preceptores de residência médica para mentorar os nossos alunos em aulas que eles podem ver e rever quando e onde quiser. O segundo pilar são os checkpoints. Todo santo dia, um mentor da Liberdade Médica está ao vivo para tirar dúvidas, discutir caso clínico e resolver questões de concursos médicos. O terceiro e quarto pilar dizem respeito à prática, o nosso grande diferencial da Liberdade Médica, porque a gente nasceu no antro do maior hospital privado de Goiás. Teoria sem prática é verbalismo e prática sem teoria é ativismo. A junção dos dois é a liberdade médica. Afinal de contas, se essa aula que você acabou de assistir ficar só no campo das ideias e da teoria, você não vai conseguir salvar vidas e não vai ter um benefício concreto desse conhecimento aplicado. Nossos pilares de prática são compostos por, primeiro, 5 imersões presenciais ao longo dos 14 ou 18 meses, se você quiser mais tempo para concluir a pós-graduação. Todas as imersões vão aparecer na sua tela. Inclusive, nós temos imersões em Goiânia e em São Paulo. E em breve nas principais capitais do Brasil. E a cereja do bolo são os plantões flexíveis opcionais, onde nós literalmente abrimos as portas do maior hospital privado de Goiás para que você venha e pratique à beira-leito em paciente de carne e osso o método RPP, raciocínio clínico, prescrição e procedimentos. E o próximo passo é você falar com o coordenador da nossa pós-graduação, que está de plantão agora, para que você tire suas dúvidas e receba um desconto exclusivo por ter vindo do canal do YouTube da Liberdade Médica. E mais importante, ao realizar sua inscrição, eu vou enviar um livro de medicina baseada em evidências para a sua casa, para que você nunca esqueça essa ferramenta que você acabou de assistir, que foi muito bem traduzida e explicada pelo professor Zé de Alencar e que você aplique todo santo dia na sua vida a partir de agora. Clica no link abaixo para marcar com o coordenador da pós-graduação a apresentação do programa de formação médica que mais cresce no Brasil.